A perfeição é uma armadilha, o segredo da alegria imperfeita. Olá, exploradores da mente. Bem-vindos ao nosso espaço. Hoje vamos fazer algo diferente. Vamos iniciar uma descida, uma jornada por 5 níveis de conhecimento cada vez mais profundos para desvendar um mistério que afeta a todos nós. Falaremos sobre a alegria. Mas não sobre qualquer alegria. Falaremos de uma alegria secreta, uma que se esconde no lugar que nos ensinaram a temer a imperfeição. Vamos explorar por que nossa obsessão por sermos perfeitos pode ser, ironicamente, a maior barreira para sermos felizes. Por que dedicar tanto tempo a isso? Porque não é uma simples frase bonita de calendário? Esta ideia tem raízes profundas na nossa biologia, na nossa história e na forma como o nosso cérebro é programado. E entender isso muda tudo. Eu te prometo algo. Se você ficar comigo até o final dessa jornada, a sua forma de ver os seus erros, os seus fracassos e aquelas partes da sua vida que você considera desorganizadas se transformará para sempre. Vamos começar a nossa descida. Nível 1. A superfície do conhecido. A primeira coisa que nos vem à mente quando falamos sobre a beleza na imperfeição é provavelmente um conceito japonês. Chama-se wabi-sabi. Em essência, é a ideia de encontrar beleza nas coisas que não são perfeitas, que são modestas e que não duram para sempre. Pense numa xícara de chá de cerâmica que rachou e foi reparada. Para o wabi-sabi, essa rachadura não é um defeito, é parte da sua história e a torna única e mais valiosa. Outro aspecto muito popular hoje em dia é a ideia da vulnerabilidade, graças a pesquisadoras como Brené Brown. A vulnerabilidade é basicamente a coragem de nos mostrarmos como somos, com as nossas dúvidas e inseguranças, em vez de pretender ser invencíveis. No nosso dia a dia, a luta contra a imperfeição se manifesta como aquele medo paralisante de cometer um erro no trabalho, ou aquela tendência a adiar um projeto pessoal repetidamente, esperando o momento perfeito para começar. Um exemplo que todos entendemos, a diferença entre um suéter novo, rígido e perfeito, e o seu suéter velho e favorito. Aquele que tem bolinhas, que está um pouco esgarçado, mas que te dá uma sensação de lar e aconchego que o novo não pode igualar. Esse é o aconchego do imperfeito. E claro, existe a pressão cultural moderna, especialmente com as redes sociais, onde parece que todo mundo vive uma vida perfeita, com viagens perfeitas, corpos perfeitos e relacionamentos perfeitos. Criou-se uma ilusão de perfeição que é impossível de manter. Mas de onde vem essa obsessão? Sua origem é, em parte, evolutiva. Durante milhares de anos, a perfeição e a simetria eram sinais de segurança. A imperfeição, por outro lado, podia ser um sinal de perigo. Imagine os nossos antepassados na savana. Uma fruta de forma e cor perfeitas provavelmente era segura para comer. Uma com manchas estranhas ou uma forma irregular podia estar podre ou envenenada. O nosso cérebro desenvolveu um viés, uma preferência pelo ordenado e previsível, como um atalho para sobreviver. Então, isto é o que vemos na superfície. Uma apreciação por conceitos como o wabi-sabi, um medo de cometer erros e uma pressão social imensa. É a ponta do iceberg. Mas, se isto é o que vemos na superfície, que motores secretos o movem por baixo? Nível 2. Os mecanismos ocultos. Aqui está a primeira grande revelação. Você conhece o chamado efeito Dunning-Kruger, onde os incompetentes superestimam a sua habilidade? Bem, o interessante é o seu lado oposto. Os verdadeiros especialistas tendem a ser muito mais conscientes das suas lacunas de conhecimento, das suas imperfeições. Isso significa que essa sensação de dúvida, esse talvez eu não seja tão bom, longe de ser um sinal de fracasso, muitas vezes é uma marca do verdadeiro conhecimento. Sentir-se um pouco imperfeito no que você faz pode ser um sinal de que você está crescendo, de que a sua competência está aumentando. E aqui vem a aplicação prática, a oportunidade. Quando você sentir essa dúvida, essa síndrome do impostor, em vez de paralisar você, pode reinterpretá-la. Você pode vê-la como um sinal de que você está na fronteira do seu conhecimento e é justamente aí que o verdadeiro aprendizado acontece. Um cientista que, após um resultado bem-sucedido, continua questionando o seu próprio método tem mais probabilidades de descobrir uma verdade mais profunda do que um que aceita o primeiro resultado perfeito sem duvidar. Essa dúvida é o seu motor. Agora, o risco. O perigo é confundir a confiança transbordante e sem nuances de um novato com a verdadeira perícia. Se não entendemos que a dúvida acompanha o especialista, tornamos-nos vulneráveis a charlatães. Pense no típico guru financeiro das redes sociais que te promete ganhos seguros e milionários sem risco. Compare-o com um investidor profissional que te falará constantemente sobre a volatilidade, os riscos e a incerteza do mercado. Em quem você confia mais? Agora vamos falar sobre uma regra invisível que governa a nossa biologia, a homeostase. A homeostase é o princípio pelo qual o nosso corpo busca um equilíbrio dinâmico constante. Não busca um estado perfeito e estático.
A sua temperatura corporal, o seu nível de açúcar, tudo flutua com pequenos erros que o corpo corrige sem parar. Um estado perfeitamente estático, sem essas flutuações, seria a morte. O exemplo perfeito é aprender a andar de bicicleta. Você não encontra um ponto de equilíbrio perfeito e fica lá. O ato de se equilibrar é um constante quase cair. Você se inclina um pouco para a esquerda e corrige, um pouco para a direita e corrige. Esse cambaleio imperfeito é o equilíbrio. Vamos falar sobre a estrutura do nosso cérebro. O psicólogo e prêmio Nobel Daniel Kahneman fala sobre dois sistemas, um rápido, intuitivo e emocional e outro lento, analítico e racional. Isto se conecta com um curioso viés cognitivo, uma espécie de falha na nossa percepção, chamado de efeito do foco de atenção ou efeito holofote. Este viés é a crença de que os nossos erros e defeitos são muitíssimo mais notórios para os outros do que realmente são. O nosso sistema cerebral rápido e egocêntrico assume que a vergonha intensa que sentimos por dentro é tão intensa para aqueles que nos veem. Mas é um erro de cálculo massivo. Para contrariar isso, existe uma estratégia mental muito poderosa. A regra do 10, 10, 10. Quando você cometer um erro que te mortifique, obrigue-se a perguntar: isso vai importar em 10 minutos? Em 10 meses? E em 10 anos? No momento em que você sentir esse foco da vergonha sobre você, faça o esforço consciente de ativar essa pergunta. É uma forma de usar o seu cérebro lento e racional para acalmar o pânico do cérebro rápido. Existe um antigo costume japonês que ilustra tudo isso de forma magistral, a arte do kintsugi. O kintsugi consiste em reparar objetos de cerâmica quebrados, preenchendo as rachaduras com ouro. A filosofia por trás é que as quebras e os reparos são parte da história do objeto. Não só não são escondidas, mas são realçadas, tornando o objeto mais belo e forte do que antes. Nossas cicatrizes são as nossas veias de ouro. De tudo isso, podemos extrair uma dedução-chave para a vida. A busca pela perfeição é a busca por um estado final e estático em um universo que é fundamentalmente dinâmico e mutável. Portanto, a regra geral para a vida não é evitar se quebrar, é se tornar incrivelmente bom em se reparar. Existem coisas que não só sobrevivem aos golpes, mas que se tornam mais fortes e melhores graças a eles. Na vida real, isso significa que, em vez de fugir dos erros, deveríamos vê-los como informação valiosa. Cada rachadura no nosso plano é uma oportunidade para reconstruir com ouro, para aprender e nos tornarmos mais resilientes. Entender esses mecanismos muda tudo. A dúvida, o cambaleio, as rachaduras, de repente, deixam de ser sinais de que algo está errado e se tornam sinais de que estamos vivos e em pleno processo de crescimento. Mas se você achava que já estava tudo claro, prepare-se, porque aqui a história vira um verdadeiro caos. Nível 3. O caos da realidade. Entremos na primeira grande controvérsia, o debate sobre o nosso eu autêntico versus o nosso eu editado, especialmente no mundo digital. Por um lado, estão aqueles que argumentam que mostrar apenas os momentos perfeitos das nossas vidas é uma forma de engano que prejudica a saúde mental coletiva. Por outro lado, existem aqueles que defendem que cada um tem o direito de apresentar a versão de si mesmo que desejar como uma forma de expressão pessoal. O que está em jogo aqui é um conflito fundamental entre a responsabilidade social pelo bem-estar dos outros e a liberdade individual de controlar a nossa própria narrativa. Agora vamos desafiar uma crença muito popular, a ideia de que ser vulnerável é sempre e em toda circunstância algo bom. O mito que precisa ser desmistificado é que a vulnerabilidade consiste em contar tudo a todo mundo. Isso não é vulnerabilidade, é um excesso de exposição sem limites que pode ser até perigoso. A verdadeira vulnerabilidade, aquela que cria conexão, requer um ingrediente-chave, a confiança mútua. Nós adoramos a ideia da autenticidade total porque parece um atalho. Promete uma conexão instantânea e profunda, sem o lento e às vezes difícil trabalho de construir confiança real com as pessoas, pouco a pouco. E aqui encontramos um paradoxo doloroso, o paradoxo da autoajuda. O mesmo ato de tentar consertar as nossas imperfeições pode nos levar a nos obcecarmos ainda mais com elas, nos fazendo sentir pior do que quando começamos. Isso nos deixa diante de um dilema filosófico sem uma resposta fácil. Temos a obrigação moral de nos esforçarmos para ser a nossa melhor versão? Ou existe uma virtude superior na aceitação radical de quem somos, com todas as nossas luzes e sombras? Adotemos por um momento um ponto de vista crítico e olhemos para a gigantesca indústria do desenvolvimento pessoal que movimenta bilhões de dólares por ano. A objeção ética que podemos levantar é esta: até que ponto esta indústria se beneficia das nossas inseguranças? Está vendendo uma cura para uma doença que ela mesma ajuda a propagar ao nos lembrar constantemente que estamos quebrados e precisamos ser reparados?
E existe outra controvérsia fascinante, desta vez na educação. Na hora de criar ou ensinar uma criança, o que devemos elogiar? O esforço, que é um processo imperfeito e cheio de erros, ou o resultado, a nota perfeita? Se olharmos para trás, há algumas décadas, o foco estava quase completamente nos resultados. No entanto, pesquisas como as de Carol Dweck sobre a mentalidade de crescimento, que é a ideia de que as nossas habilidades podem se desenvolver, provocaram uma mudança enorme. Agora se valoriza mais o processo, mas o debate sobre o equilíbrio ideal continua muito vivo. Todo este anseio por perfeição, no fundo, pode estar conectado com a condição humana mais básica de todas, a nossa consciência de que vamos morrer. O problema fundamental que isso nos gera como espécie é que sabemos que o nosso tempo é finito e que as nossas vidas, por definição, são imperfeitas porque têm um fim. Talvez toda esta busca frenética pela perfeição na nossa carreira, na nossa aparência ou no nosso legado não seja mais do que uma tentativa desesperada de nos distrair dessa verdade incômoda. Como você vê, o tema é incrivelmente complexo. A fronteira entre o crescimento saudável e o perfeccionismo tóxico é muito tênue e a nossa própria mente muitas vezes joga contra nós. Você sobreviveu ao caos. Agora é hora de ver os detalhes que separam os curiosos dos verdadeiros conhecedores. Nível 4. Conhecimento especializado. Quero te apresentar um conceito especializado do Renascimento italiano que muito pouca gente conhece. Espresatura. A espresatura é a arte de fazer com que algo muito difícil pareça completamente fácil e natural. É uma espécie de descuido estudado, uma imperfeição praticada que esconde uma maestria total. A melhor analogia é a de um músico de jazz improvisando um solo. Soa espontâneo, livre, quase imperfeito. Mas essa liberdade nasce de milhares de horas de prática rigorosa e disciplinada. A aparente imperfeição da apresentação ao vivo é, na verdade, o auge da sua arte. Agora quero falar sobre uma figura-chave, mas muitas vezes esquecida, na história da psicologia, o psicanalista britânico Donald Winnicott. Winnicott foi um herói secreto porque introduziu uma ideia revolucionária, a da mãe suficientemente boa. Ele argumentou que uma mãe perfeita, que se antecipa a cada necessidade do bebê, é na verdade prejudicial. É a mãe suficientemente boa, aquela que comete pequenas falhas e permite que a criança experimente um pouco de frustração, aquela que a ajuda a desenvolver a sua própria identidade e resiliência. Isto nos leva a uma teoria alternativa, quase rebelde em psicologia, a teoria da desintegração positiva do psiquiatra polonês Kazimierz Dąbrowski. A sua perspectiva completamente distinta é que a ansiedade, a tensão interna e a sensação de estar quebrado ou imperfeito não são necessariamente patologias que precisam ser eliminadas. Para ele, muitas vezes são o motor indispensável para um crescimento pessoal e ético profundo. O conflito interno não é o obstáculo, é o caminho. Existe um detalhe contraintuitivo que foi encontrado em pesquisas sobre criatividade. Um estudo da psicologia organizacional descobriu que as equipes que trabalham em problemas complexos geram melhores ideias quando se permite, e inclusive se fomenta, que um membro da equipe critique e aponte os defeitos das propostas. Isso colide com a nossa intuição porque costumamos pensar que a harmonia e o acordo são a chave do sucesso em um grupo. Mas a realidade é que para problemas difíceis, o conflito construtivo, essa aceitação da imperfeição no processo, é o que gera os verdadeiros avanços. Agora vamos conectar várias das ideias que vimos. O kintsugi que repara com ouro. A mãe suficientemente boa, que permite o crescimento através de pequenas falhas. E a desintegração positiva, que vê o conflito interno como um motor. Todas apontam para o mesmo segredo. E aqui chega o momento, O objetivo nunca foi ser um vaso impecável que jamais se quebra. O objetivo é se tornar o vaso com os mais belos e fortes reparos de ouro. Este nível de detalhe nos dá uma visão muito mais autêntica do tema. Abraçar a imperfeição não é um ato passivo de rendição. É uma estratégia ativa, sofisticada e tremendamente poderosa para viver uma vida mais plena. A partir daqui entramos em terreno desconhecido. Você se atreve a olhar para a última fronteira? Nível 5, a fronteira final. Pensemos no futuro. Com o desenvolvimento da inteligência artificial e da edição genética, pela primeira vez na história, teremos as ferramentas para projetar a perfeição. Daqui a 100 anos, como será o mundo? Escolheremos viver em uma realidade otimizada por algoritmos, onde a música perfeita seja composta por uma IA e a edição genética elimine todas as nossas imperfeições biológicas? Ou lutaremos para preservar o valor do erro humano, do acaso e da maravilhosa desordem da vida? E aqui é onde a ciência colide com os seus próprios limites. A ciência pode medir a eficiência de um processo ou a simetria de um rosto.
Mas poderá algum dia medir o valor de uma cicatriz ou quantificar a beleza de uma voz quebrada pela emoção? Quando a ciência já não pode responder, a filosofia assume o controle e nos obriga a perguntar: que sentido tem uma vida sem luta? O que é um ser humano se tirarmos todos os seus defeitos e vulnerabilidades? Isso nos leva a uma implicação filosófica vertiginosa. Talvez a própria realidade, no seu nível mais fundamental, seja imperfeita. A física quântica, por exemplo, nos diz que o universo não opera com uma certeza previsível, mas com probabilidades e incerteza. Talvez o universo não seja uma máquina perfeita, mas uma obra de arte inacabada. E esta ideia tem implicações diretas para o futuro da humanidade e os nossos maiores desafios. Problemas globais como as mudanças climáticas ou a desigualdade não são quebra-cabeças com uma única solução perfeita. São sistemas complexos e caóticos. Dominar a arte de encontrar e implementar soluções suficientemente boas, adaptáveis e imperfeitas pode ser a chave da nossa sobrevivência como espécie. E aqui vai a última ideia, a afirmação mais provocadora da nossa jornada. Talvez o propósito da consciência humana não seja alcançar um estado de felicidade perfeita, mas ser o meio que o universo tem para experimentar a beleza agridoce das suas próprias imperfeições. Pense nisso um segundo. Não somos seres imperfeitos em um cosmos perfeito. Somos seres imperfeitos em um cosmos imperfeito. E é precisamente nessa dupla imperfeição onde reside toda a magia. E com esse pensamento, a nossa descida através dos 5 níveis de conhecimento terminou. Respire fundo e contemple por um instante o panorama completo. Olhe para todo o caminho que percorremos. Você se lembra de como começamos? Falando daquela sensação tão simples e familiar, daquele medo quase instintivo de cometer um erro? Lembre-se daquele nó no estômago quando você se dá conta de que há uma falha em algo que você fez, em algo que você é. Agora coloque essa sensação em contraste direto com a ideia assombrosa de que o universo inteiro pode ser uma magnífica sinfonia imperfeita e que nós estamos aqui para ouvir a sua música. Viajamos do medo de um simples erro até a contemplação do nosso propósito cósmico. Esse é o poder de se atrever a aprofundar, de não ficar na superfície. Que ideia de toda esta jornada mais te impactou? Foi a arte de reparar com ouro a figura da mãe suficientemente boa ou alguma outra coisa? Quero te agradecer, de coração, por ter investido o seu tempo e a sua valiosa atenção nessa jornada comigo. Eu adoraria ler as suas reflexões e as suas próprias histórias de alegria imperfeita na seção de comentários. Se esta jornada acendeu uma faísca em você, eu te convido a se inscrever para não perder as nossas próximas explorações. E se você acredita que alguém precisa ouvir esta mensagem, compartilhe o vídeo com essa pessoa. Continue questionando, continue explorando e nunca se esqueça que as suas maiores forças podem estar escondidas nos seus mais belos defeitos. E se a sua próxima falha for o início da sua obra-prima?